Olá, bom dia, bem-vindos à nossa meditação. Estamos de volta à nossa meditação, depois de eu estive ausente caminhando e orando na Espanha com um amigo da igreja, e estamos de volta aqui ao País Basco, francês, e eu gostaria de continuar meditando com vocês sobre a importância de sermos estes discípulos de Cristo Jesus que nasceu do alto. Para me ajudar nestas meditações, eu tenho lido em Filipenses capítulo 1, no verso 11. Começamos no verão e já estamos agora no outono aqui no hemisfério norte. Os dias começam a esfriar, as folhas começam a ficar vermelhas e vão começar a cair, né? O processo, a natureza o processo que continua, né? Aqui, processo de transformação. Vamos falar então de uma transformação maravilhosa que é produzida pela justiça de Deus. Em Filipenses capítulo 1, verso 11, está escrito que nós seremos cheios do fruto da justiça de Deus, que é por Jesus Cristo, para a glória de Deus. A palavra justiça aparece várias vezes no Novo Testamento, inclusive num texto de Romanos 6, que eu vou ler para vocês. Graças a Deus, porque antes vocês eram escravos do pecado, mas agora obedecem de todo o coração a este ensino que lhes transmitimos. Estão livres da escravidão do pecado e se tornaram escravos da justiça de Deus. Uso o exemplo da escravidão, diz Paulo, para ajudá-las a entender isso tudo, porque sua natureza humana é fraca. No passado, vocês se deixaram escravizar pela impureza e pela maldade, o que os fez afundar ainda mais no pecado. Agora devem se entregar como escravos à vida de justiça, para que se tornem santos. Quando eram escravos do pecado, estavam livres da obrigação de fazer o que é certo. Mas que tipo de resultado vocês obtiveram? Ele está dizendo aqui, no verso 21. E ele diz que esses resultados, vocês ficam corados hoje quando pensam naquilo que faziam antes. E tudo que vocês faziam antes, quando não conheciam a justiça de Deus, os levava então, à morte. Em Efésios capítulo 1, verso 4, Paulo diz que Deus nos escolheu em Cristo antes da fundação do mundo para sermos santos e irrepreensíveis. Ser santo quer dizer ser separado. Paulo está dizendo em Romanos 6 que quando você se torna escravo da justiça, você se torna cada dia mais separado. Ou seja, você entra num processo de santificação. Ou o pecado me domina, e então eu vivo sob a escravidão do pecado, ou então é a justiça de Deus que domina a minha vida. Quanto mais preso você estiver à justiça de Deus, mais você é livre. Quanto mais você estiver preso ao pecado, mais você é escravo do pecado e mais você vive numa condição de morte eterna. Não existe nada pior para o ser humano que viver numa condição de morte eterna. E não existe nada melhor para o ser humano de viver sob a justiça de Deus. Você é completamente livre de tudo que é ruim, de tudo quanto é mal. E você se torna cada vez mais santo, ou seja, separado, pertencendo a Deus, deixando Deus te libertar de tudo quanto é impureza, de tudo quanto é coisa ruim, que não pode trazer nada de bom para a sua vida. Então, continue sendo escravo da justiça de Deus. Que Deus tenha misericórdia de todos nós.